Continuando aqui a mentira do... É mentira, é mentiroso, ó. Desses protestantes, né? Falando que Pedro não é o líder, é Paulo que é o líder dos apóstolos. Mas Paulo deixa bem claro, eu sou o último menor de todos os apóstolos. É só. O líder dos apóstolos, obviamente, teria que ser Pedro ali para liderar, o que não aconteceu. Em Atos 24, versículo 5, Paulo é reconhecido como o cabeça da seita dos nazarenos, né? É assim que eram chamados os cristãos antigamente, né? O principal, né? O líder, né? O cabeça, né? Se fosse Pedro, né? Teria dito que Pedro. Olha só como esse protestante é mentiroso, cara. Quando São Paulo ele se converteu, a igreja já estava existindo. Paulo estava perseguindo o quê? A igreja. Então a igreja já tinha sido fundada, está sendo edificada pelos os apóstolos. Atos Apóstolos 20, versículo 7, ou Atos Apóstolos 15, versículo 7, ali vemos a autoridade de São Pedro. Atos Apóstolos 8, 20, vemos ali a autoridade também de São Pedro de novo. Atos Apóstolos 15, ou 1, 15, vemos ali também a autoridade do apóstolo Pedro. Porque João 21, do 15, 17, a quem foi confiada a chave? Foi a São Paulo apacentar minhas ovelhas? Olha só, como esses protestantes, eles são mentirosos. Atos, você pode pegar Atos 24, 5, ó. Até onde vai chegar o nível desses apologetas, com todo respeito, fundo de quintal, para tentar provar os seus fundamentos, usando a escritura, com forma teniciosa, amputando, mutilando e decepando a escritura, né? Se fosse Pedro, né, teria dito aqui Pedro, mas Paulo era reconhecido como o principal, né, o líder da seita dos nazarenos. O mais importante, outra coisa interessante é que em Mateus capítulo 20... Mas ele não leu o texto. Olha só, o texto que ele está citando aqui, ó, Mateus, Atos 24, 5. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus, ó, no mundo inteiro, e um dos líderes da seita dos nazarenos, um dos líderes, etc. E ele deixa bem claro aqui, 1 Coríntios 15, ó, que Paulo ele é um dos líderes, não um líder universal, como aí tem a profecia e o pastoreio, certo? Foi confiado a São Pedro. Ó. 15, ó, 9. Eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ó. Então, já tinha a igreja de Deus fundada e edificada. Paulo ele se converteu antes. E tanto o João Oliveira, Gálatas, só, chupa essa uva. Aos Gálatas, olha só que interessante, ó. Aos Gálatas 2, 9, Tiago e Cefas e João. Ó. Tiago e Cefas e João, que são considerados as colunas. Vem depois. São Paulo, ele é um dos líderes. Simples entender isso. Até que ponto vem chegar? E diz que refuta católico com essa patifaria aí. Capítulo 20, no versículo 25 em diante, surge uma questão ali sobre liderança, governança ali entre os apóstolos, né? E Jesus deixa bem claro que com os apóstolos não seriam como os governantes, né? E príncipes, onde um domina sobre os outros, né? Aqui no versículo 25, Jesus fala: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. E que os... Olha só, cara, o que tem a ver esse texto para se negar Pedro e a pedra? Olha só, os caras eles vão manobrando, catando texto que não tem nada a ver
vai tentando empurrar a essas pessoas que assistiu mais de 1.100 visualização. Deu 221 likes, sendo enganado por essa mentira, por essas distorções desses doutores. Grandes exercem autoridade sobre eles. Versículo 26. Não será assim entre vocês, mas todo aquele que quiser entre vocês fazer-se grande, deve se fazer servo. Versículo 27. Qualquer um entre vocês... Tanto que São Pedro fez de servo, pregado de ponta cabeça na cruz. Quiser ser o primeiro, seja servo. Agora, se vocês repararem em Lucas 9, no versículo 46 em diante, surge uma questão entre os discípulos. Quem era o maior dentre os apóstolos, né? Se fosse Pedro, Jesus, ele teria dito diretamente, seria muito fácil. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus antes Nossa Senhora, repreendeu eles. Basicamente disse para eles aqui, tá bom, se vocês querem ser o Olha maior... o texto, que vou usar o texto contra ele, ó. Lucas 9, 46. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, ó. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pôs junto a si, ó. Aqui a discussão é entre os apóstolos, não quer dizer, os apóstolos queriam saber quem é o maior, e Cristo coloca a casa em ordem. Quer ser maior? Seja como uma criança. Quer ser o maior? Seja o último. Faça de servo de servos. Simples entender isso. O que tem a ver isso? Ah, mas se São Pedro fosse o líder dos apóstolos, que a gente vai falar, o maior aqui é São Pedro, porque eu escolhi ele. Não, meu irmão. Não queira catar esses textos para tentar formular a sua doutrina para negar o pastoreio de São Pedro. Mateus 16, 18, até o 18 deixa bem claro. 19, João do 21, do 15 ao 17 deixa bem claro. E Lucas deixa bem claro também. 22. Olha só. 22, 31. Ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar o trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua confiança não se desfaleça e tu, por tua vez, não confirma teus irmãos. Ó. Olha só que interessante. Aí o cara cata os textos que não tem nada a ver e tenta formular a doutrina para negar que é explícito na Escritura. E tem gente que confia nesse tipo de pregação. Hoje eu estava ouvindo uma pregação do João Ribe Palalim ali da Paz e Vida. Ele prega muito como ele se expressa e tal, mas depois ele começou a criticar você que acende uma vela para Nossa Senhora, e já começa a atacar o catolicismo, cara. É assim, cara, esses protestantes, todos são iguais. Se vocês querem ser maior, então se faça menor antes, né? Ou serviçal, sirva primeiro. Veja que até mesmo entre os apóstolos surgiu essa questão de quem seria o maior dentre eles, né? E Jesus não apontou um maior, apenas disse, né, que se alguém quiser ser maior, tem que ser o menor de todos, né? Tem que servir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me siga. Só isso? Provou nada, cara. Amputando o texto, adulterando o texto, o contexto, etc, etc. Cristo não precisa falar isso aqui, ó, porque o evangelho, ó como os discípulos já entenderam quem é o líder. O foco mundano é quem quer ser maior. Não, cara. Eu vejo ali, São Pedro é igual como São Tiago é igual como todos os apóstolos, mas uma diferença. A quem foi confiado a igreja? A quem foi confiado o pastoreio? A São Pedro, João 21, do 15, ó, ao 17, ó. Perguntou pela terceira vez, apacenta meus filhos. Perguntou pela segunda vez, apacenta meus filhos. Perguntou pela terceira vez, apacenta minhas ovelhas, ó. Os apóstolos já estavam invicto quem seria o líder. Não é questão de título,
Pedro é o primeiro, o maioral. Não, Pedro é o príncipe dos apóstolos, líder dos apóstolos. Quem escolheu isso aqui não foi homens, foi o próprio Cristo. Certo? Olha só que interessante. Você pega aqui João, ó, 20, ó, do 1, ó. Olha só que coisa interessante, o João Oliveira. Como os apóstolos respeitavam São Pedro. E ainda mais, o anjo vai falar, ó, a Maria vai lá e conta isso a São Pedro. Até lá no Reino Celeste, sabia já. O primeiro primata é São Pedro. Olha só. No primeiro dia, ó, João 20, 21. Não, 20, ali na ressurreição, etc. Vamos dar uma resumida aqui, ó. O 5, ó. Não, vamos do começo, ó. 3, ó. João 20, versículo 3. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corria junto, mas aquele outro discípulo que era mais novo, certo? Pedro já era idoso e tal, etc. Correu mais depressa que São Pedro. E chegou primeiro ao seu sepulcro. Ele entrou. Se ele entrasse primeiro ali, que São Pedro ia desrespeitar São Pedro. Olha só. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Por quê? Esperou o seu líder, seu pastor, confirmar para depois ele entrar. 6, ó. Chegou Simão Pedro, ó. Eu seguiu. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sundário, que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos mais enrolados num lugar, ó, à parte. Quer dizer o quê? A igreja era organizada, certo? Então, entrou também o discípulo, que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu, creu, ó. Por que ele não entrou? Aí está a questão. Não é, protestante? Respeita ao seu pontífice. Vamos ver outro texto aqui, ó. Mateus. Acho que é Mateus. Acho que é Marcos. Marcos 16. Ó, Marcos 16, 7, ó. Mas ide dizer a seus discípulos, ó, e a Pedro. Por que será, né? Porque ele vos precede na Galileia. Lá o verei como eu vos disse, ó. Então, não tem brecha nenhuma, cara. Atos Apóstolos, 1:15, ó. Em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos na assembleia reunida, que costumavam 120 pessoas, e disse, ó, São Pedro, Atos, cara, até o 15 ali é um tiroteio, cara. Atos 8, ó, 20, ó, Simão Mago. Por que os outros apóstolos não tiveram autoridade? Excomungou Simão Mago. Porque os outros não têm autoridade, como São Pedro tem. Só. Atos 8, 20. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro e tu também. Julgar poder comprar o dom de Deus, ó, não terá direito nem parte alguma nesse mistério, já que teu coração não é puro diante de mim, ó. Excomungando o Simão Mago. Olha só que interessante. Essa é a resposta. Não vou me cansar de pregar, não vou me cansar de estudar para ter com esse contexto, para você entender qual é o verdadeiro evangelho. A simplicidade. Olha só, o cara lê os textos, olha só, que está falando ó, quem de vocês é o maior? Ninguém, cara. Seja humilde, seja como que essa simplicidade, cara. O evangelho hoje em dia que eu vejo, todo mundo quer ser alguma coisa dentro da igreja. Não se contente de ser servo, simplesmente um servo, um intercessor, não. Eu quero ser bispo, eu quero ser diácono, eu quero... não, eu sou do ministério lá da Shalom. Não, as pessoas não querem. Eu sou pastor. As pessoas estão focadas nesse título. Eu sou coordenador. Eu sou ministro. Como Cristo disse. Seja humilde e simples. Seja como uma criança. Simples, cara. O evangelho, ele é humilde, ele é simples.
Então precisa gritar, berrar para impressionar, etc. Não, cara. Salve Maria, sou missionário Roberto. Essa é a resposta. Terceiro vídeo a respeito desse tema. Já tem outros vídeos dele, um monte, cara. Todo dia eles fazem vídeo degrinir na igreja. E nós faz vídeo defendendo a igreja. Salve Maria, sou missionário Roberto.